Tem alguém que está comigo aqui? Eu preciso de 20 incendiários, irmão. Tem algum incendiário aqui? Alguém apaixonado por Jesus? Não deixa essa atmosfera cair, ok? Vamos até o final, junto. Eu preguei na semana passada, foi uma das mensagens que talvez eu mais me derramei aqui. Eu preguei sobre um Deus que surpreende. E eu quero continuar a partir desse entendimento, mas levar para uma outra faceta desse caráter de Deus. O caráter de um Deus que surpreende. Você está comigo? Diga amém. Sabe, a gente falou no domingo passado sobre um Deus que tem essa característica. Irmão, Deus nunca vai fazer ou projetar algo que esteja abaixo daquilo que a gente já sonhou ou projetou. É por isso que eu acho que alguns dos nossos rabiscos para Deus devem gerar um bom humor nele, porque quando ele olha para aquilo que a gente achou que era o máximo, Deus olha e fala, isso é só o começo. Quando a nossa lista de desejos e sonhos se esgotam, a lista de milagres de Deus começa. Pega essa chave, irmão. É por isso que tem coisas que você achou que talvez nunca viveria e hoje já se tornaram o seu novo natural e você nem percebeu. Teve uma época na minha história, eu já falei sobre isso aqui, quando eu estudava no ensino médio, meus pais estavam numa crise financeira, então a gente não conseguia pagar a escola em dia durante uma época. Só que eu estudava num dos melhores colégios da cidade, eu estudava com algumas pessoas que tinham uma condição muito boa na cidade, mas eu estava no meio deles e não era como eles, então era comum nas férias, alguns amigos voltarem da Disney, alguns amigos voltarem, sei lá, de Paris, da Itália. E eu achava aquilo sensacional. Mas depois de um tempo eu comecei a me perguntar, será que eu nunca vou poder ir para lá? Eu confesso que durante algum momento da minha história, eu comecei a me questionar até se eu conseguiria conhecer os Estados Unidos em algum momento. Porque era tão difícil em algumas etapas da nossa vida, que eu falei, quer saber, talvez eu nunca vá para a América. E é interessante porque 2 anos atrás, quando Deus enviou a gente para cá e eu estava com o Annual Pass da Disney, com a Cecília no nosso day off, Deus falou, filho, você se questionava se um dia viria, a tua filha brinca no teu dia de folga nos parques da Disney. A medida de Deus é sempre o exagero, vem comigo, irmão, é sempre o exagero. E eu não estou falando só de coisas materiais, mas também. O problema é que a gente quer sempre viver entre os extremos, ou crer num Deus que só fala de provisão na parte financeira. Hoje a gente fala de um Deus que coloca a parte financeira de lado, mas Deus é pleno e a prosperidade que Ele tem para nós é plena também. Ela toca a nossa casa, ela toca os nossos filhos, ela toca a nossa identidade e também os nossos recursos. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. O problema nunca foi o dinheiro, o problema sempre foi o amor ao dinheiro. Quando eu amo o dinheiro mais do que o Senhor que me permitiu ter o dinheiro, as coisas estão invertidas. Então, entende uma coisa, irmão? Alguém que se questionava se um dia viria para a América, hoje tem a oportunidade de liderar a América. Alguém que se questionava se poderia ter um visto aprovado de turista, pela misericórdia, em fevereiro ganhou um green card. Onde é que eu quero chegar? A nossa medida, ela se esgota quando a medida de Deus começa. Lembra da viúva com azeite? Ela estava com uma dificuldade, ela precisava entregar os seus filhos como parte do pagamento da sua dívida. Então na cabeça dela era, Deus, eu só preciso de um socorro para não perder meus filhos. Mas a forma como Deus agiu foi, eu não só vou te dar para pagar a dívida, como eu vou sustentar você e os seus filhos por todo o tempo que vocês precisarem. Então recolhe vasilhas vazias. A Bíblia diz que ela recolheu vasilhas vazias. Então ele pediu para que fosse derramado e o óleo começou a derramar. E a Bíblia diz que quando ela removia uma vasilha vazia, que já estava cheia, e colocava outra, o óleo continuava sendo derramado. E ela foi fazendo assim com a primeira, e com a segunda, e com a terceira, e com a quarta. E sabe Deus quantas ela fez? A Bíblia diz que quando acabaram as vasilhas, você está comigo, irmão? Amém. Quando acabaram as vasilhas, então o azeite parou de escorrer. Eu compartilhei essa chave alguns meses atrás, mas pode ser novo para alguém. Pega isso, irmão. A Bíblia não diz que o óleo acabou. A Bíblia diz que ele parou de escorrer. O óleo não acaba. A gente que às vezes não tem estrutura suficiente para receber o que Deus quer derramar. Aquela mulher, se ela talvez soubesse que enquanto tivessem vasilhas teria azeite, quem sabe ela teria feito um mutirão e teria montado uma equipe de voluntários. Eu preciso que vocês me ajudem e eu vou repartir com vocês. Quem sabe uma comunidade inteira poderia ter sido mantida através da provisão que viria daquele azeite. Você percebe que a dimensão do que a gente vive não está ligada ao que a gente pode
mas o quanto a gente confia naquilo que Deus vai fazer. Se ela pegasse 2 vasilhas e falasse: filho, 2 está bom, já é o suficiente para pagar na dívida, Deus daria 2 vasilhas. Se ela tivesse pensado em 5, Deus daria 5. Então, o que Deus está dizendo para a gente nessa manhã é: não estabeleça limites sobre o que eu posso fazer, que eu não estabeleci para você. Não foi eu que disse até aqui, é você quem está dizendo. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedirem ou pensarem, segundo o meu poder que em vós atua. Então nós servimos a um Deus que surpreende. Você tem alguém que há 15, 16 anos atrás não suportava igreja evangélica ou a ideia de ter contato com um pastor evangélico. 16 anos depois, olha que loucura, ele é o seu pastor. Isso é um Deus que surpreende. Ele pega as coisas que são sábias e confunde os que pensam que são. Ele pega as coisas loucas e estabelece a partir delas o novo, para que fique claro que é Ele quem faz. Você está comigo? Declaro com autoridade: quando a minha lista acaba, o novo de Deus começa. André, eu já entendi, então eu vou parar de listar. Não, aí que está a graça. Sonha o mais alto que você puder, e deixa Deus te mostrar que o teu mais alto sonho é o platô onde ele começa. Sonha o mais alto que você puder. Quando a gente começou essa igreja, se fosse pelo natural, cara, eu acho que uma igreja com 200 membros, uma igreja brasileira com 200 membros é fantástico. É o que a gente ouve muitas pessoas falar: não, uma igreja brasileira com 300 membros, cara, é um fenômeno. Mas eu não posso estabelecer o meu limite como sendo o limite da porção de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, um dia que um grupo de haitianos entraram aqui, assistiram o culto lá no final. A gente convidou eles para cantarem, eles cantaram a música que a gente estava cantando em português, eles aprenderam enquanto ouviam. Depois cantaram em francês, depois cantaram em inglês. E aquele dia Deus falou comigo: eu estou batizando essa igreja para as nações. Naquele dia a gente começou a declarar: nasce uma igreja para a cidade, uma cidade para as nações. O streaming talvez não tinha mais do que 200 pessoas, a gente não tinha nem 2 pessoas no staff. Então a gente precisa aprender a fazer planos, mas entender que a última palavra sempre é dele. André, se Deus vai bagunçar os planos, por que eu vou fazer planos? Porque Deus nunca vai usar quem está desocupado. Porque Deus nunca vai surpreender quem não tem nem expectativa. Irmão, pega isso em nome de Jesus. O fato de Deus sempre superabundar as nossas expectativas não significa que a gente não precise ter expectativa, porque como Ele vai transbordar algo que não pode receber o que Ele quer dar? Então você prepara o ambiente, gera uma expectativa e deixa Ele bagunçar tudo. É assim que Ele faz. Se a nossa vida fosse como uma festa de aniversário, Deus seria como aquela tia que dá 3 fatias de bolo de abacaxi que a gente nem quer, e no final ainda tem um embrulhadinho para a gente levar para casa. Tia, eu não gosto de bolo de abacaxi. Não, leva. Ele é exagerado, e eu falo isso com muito zelo, ok? Ele é exagerado. Ele quer dar vida, mas dá vida em abundância. Ele quer fazer algo e criar algo, mas Ele não cria algo parecido. Ele cria algo que é a sua imagem e semelhança. Ele quer nos dar vida, mas Ele não dá qualquer vida. Ele sopra sobre a criação. No 6º dia, a própria vida de Deus, o zoe de Deus é colocado em nós. Irmão, Deus não se limitou a fazer alguém parecido com Ele. Deus colocou o mesmo DNA dentro de nós. Então não vem me falar que o Deus é um Deus que trabalha com medidas ajustadas, porque Ele não é. A maior parte das profundezas do oceano não são conhecidas pelo homem. Alguns cientistas acreditam que a gente conhece mais do espaço do que do fundo do mar. Então, o que eu penso é o seguinte: se a volta de Jesus está próxima, e pode acontecer daqui a alguns anos ou décadas, você já parou para pensar que quando Ele voltar, a gente não vai ter conhecido a maior parte de tudo que Ele fez? E por que Ele fez? Porque Ele não fez para a nossa medida, Ele fez segundo a medida dEle. Irmão, olha a extravagância de Deus em criar uma quantidade tão grande de pássaros completamente diferentes, com cantos diferentes, com cores diferentes. Se Deus fosse um Deus limitado, Ele falaria 3 espécies de cada animal e tá bom. Mas Ele tem tanto senso de humor a ponto de criar um camaleão, ou um tucano, ou seja lá qual o bicho que você achar interessante. Irmão,
Deus estava muito inspirado quando fez alguns bichos. Eu não sei se você já viu um ornitorrinco ou um canguru. A extravagância de Deus, ela foi expressa em toda a criação. Num pôr do sol laranja que a gente vê aqui no Sunshine State, ou no arco-íris, para lembrar da gente de uma aliança que foi estabelecida, ou nos nossos filhos. Quando você olha para o teu filho, aquela é a maior expressão do favor de Deus em proporcionar para a criação sentir a mesma coisa que ele sentiu em Gênesis. Irmão, guarda isso, isso é algo pessoal, não faça disso uma doutrina, mas eu acredito que depois da salvação, o que existe de mais poderoso que Deus compartilhou com a criação é a oportunidade de gerar. A gente olha para os nossos filhos, a gente se vê neles. É isso que Deus sentiu quando viu você. E é por isso que Ele não abre mão de você, porque Ele se vê em você. Talvez se nós fôssemos feitos à parte de Deus, Ele teria aberto mão da criação quando a gente pecou, deletava e fazia de novo. Mas como Ele se vê em nós, como eu vou abrir mão de algo que faz parte de quem eu sou? Eu não posso abrir mão de mim. Por isso eu não posso abrir mão de você. João 3,16. Falei sobre isso semana passada. Porque Deus amou o mundo. E na minha versão, a forma como eu enxergo Deus falando isso é porque eu amei você de tal maneira que eu até aceitei a ideia de perder o meu filho por algum tempo, mas eu não aceitei a ideia de perder você para sempre. Alguém está comigo ainda? Diga amém. A gente está com algo maravilhoso aqui. Eu percebo que está aumentando o nosso nível de fome. E nas últimas semanas eu não consigo entrar no sermão, porque a gente vai fluindo no rema antes da palavra começar. A gente só está no título, um Deus que surpreende. Eu vou tentar terminar ela à noite. Mas alguém já recebeu algo de Deus nessa manhã? Você pode aplaudir Jesus? Celebra Jesus aí, meu irmão. A medida de Deus é extravagante. Ele é exagerado. É simples assim. Ele é exagerado. Ele nos deu mais do que precisávamos. Ele nos ama mais do que a gente já experimentou. Irmão, se você acha que você ama o teu filho, entenda que o nosso amor pelos nossos filhos não se compara ao amor de Deus por nós. Porque a gente é capaz de dar a nossa vida pelo nosso filho, mas não seríamos capazes de dar a vida de um filho para ter um outro filho. Deus deu a vida de um único filho para ter você de volta. Esse amor furioso, e parece paradoxal, é tanta fúria e tanto amor envolvido na história da redenção. Um Deus glorioso que se fez carne, se fez a própria criação, andou no meio da criação, rejeitada por ela, rasgado por ela, abandonado por ela, traído por ela, e no final ainda diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Invade o inferno, permanece por 3 dias, toma para si as chaves do inferno da morte e ressuscita. E volta para onde? Para a criação. Irmão, é um Deus tão apaixonado e é um amor tão furioso que a gente precisa entender que a nossa medida nunca vai superar a medida de Deus. Você tem sonhos para os seus filhos? Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Você tem projetos para a tua casa? Os projetos de Deus são maiores que os seus. Você desenhou coisas para os próximos anos? O que Deus desenhou é maior do que o que você já desenhou. Deus conhece os nossos rabiscos e Ele tem prazer em nos ver rabiscar. Mas Ele não vai se limitar àquilo que você rabiscou. A medida de Deus é extravagante. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A gente vê um Deus extravagante que surpreende no Antigo Testamento. Um Deus que não só poupa homens da fornalha, mas entra no fogo para dançar junto com eles. Irmão, se isso não é extravagante, eu não sei o que é. A gente poderia ter visto Deus apagando fogo, ou tendo poupado os homens do fogo, mas Ele vai além, Ele dança no fogo com a criação. A gente vê um Deus que faz o mar se abrir. Irmão, Deus poderia ter enviado carruagens para transportar o povo, Deus poderia ter paralisado o exército inimigo, Deus poderia ter feito o que Ele quisesse. Mas o que Ele faz? Qual que é o caminho mais rápido? Linha reta. Então abre o mar, deixa o meu povo passar. E depois que ele passa, agora fecha. Eu não tenho nada com quem está vindo atrás. Se isso não é extravagância, irmão, eu não sei o que é. Isso é extravagância. É como se a gente falasse: Deus, eu preciso de um espaço maior. E ao invés dele quebrar paredes, ele expandisse uma quadra.
Cara, parece que está diferente a geografia. Pois é, Deus expandiu um quarteirão. Ele tocou na terra e Ele multiplicou o espaço dela. É mais ou menos assim. É dentro dessa analogia que a gente precisa entender como Deus age, como Ele trabalha. O Deus que fez o sol parar. A gente acredita, lendo essa história, que Deus fez o sol parar. A Bíblia diz que os homens precisavam que permanecesse de dia para que vencesse a batalha. Então eles fizeram uma oração e o sol parou. Mas a verdade é que tempos depois, quando através da ciência a gente entendeu que era diferente a rotação, a gente percebe que foi muito mais poderoso o que Deus fez. Deus não fez o sol parar, Deus fez a terra parar. Um Deus que fez a terra parar sua rotação por causa da oração de uma pessoa. Você está comigo? Poderoso no Antigo Testamento e na Antiga Aliança. Poderoso no Novo Testamento e na Nova Aliança. Marcos 1:27. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E que autoridade? Até os espíritos imundos Ele dá ordem e eles lhe obedecem. Em outro momento a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados e perguntavam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Lucas 9:43. E todos ficaram atônitos diante da grandeza de Deus. Estavam todos maravilhados com tudo que Jesus fazia. Então a verdade, irmão, não se distrai, em nome de Jesus. Essa palavra é para você, amém? A verdade é que se perdemos a expectativa pelo transbordo de Deus, a gente perdeu tudo. Olha para mim, irmão. Uma igreja que se reúne sem ter expectativa da presença do special guest virou um clube social. E é por isso que a gente está o tempo inteiro te encorajando. Levante suas mãos, abra sua boca, libere o seu som, declare essa palavra, cante essa música. Porque a gente está dizendo, irmão, existe uma presença gloriosa nesse lugar e a gente precisa reagir a ela. Você está comigo? Você pode honrar a presença de Jesus nesse lugar, então? Ah, André, desculpa, hoje eu não vim com muita expectativa. Tudo bem. Você define o limite daquilo que Deus pode fazer. Só não vem tentar convencer que Deus não faz mais. Guarda isso, irmão. Tem uma linha teológica em algumas igrejas que, por não experimentarem mais o poder, tentam nos convencer através da palavra que o poder não se manifesta mais na nova aliança. Por favor, não tente diminuir o poder de Deus à mediocridade da sua experiência. Deus não cura mais. Não. Talvez não curou você, porque você não crê que Ele pode curar. Então não tenta diminuir o que Deus pode fazer de acordo com aquilo que você acredita que Ele faz. Isso é bíblico. A Bíblia diz que quando Jesus chega na sua terra natal, não pôde fazer ali muitos milagres, porque aqueles que estavam ali não criam que Ele era quem dizia ser. Então entende isso, irmão. O próprio Jesus foi impedido de fazer o que queria, de ser o que Ele era para aquelas pessoas, um Deus de cura, um Deus de milagres, um Deus de poder. Por quê? Porque o ambiente não celebrava o que Ele carregava e nem cria em quem Ele era. Então o ambiente define muito daquilo que Deus vai transbordar. Você está comigo? Diga amém. Então a gente vê Deus fazendo uma nova aliança. Um Deus exagerado. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, irmão, eu acredito de verdade, e quem me conhece de perto sabe que eu vivo exatamente isso. Não existe nenhuma notícia ruim que consiga abalar a minha expectativa no novo de Deus. Se a gente recebesse uma notícia hoje, tem que fechar o auditório. A minha próxima pergunta é: qual praça a gente vai retomar a igreja? Quem me conhece sabe do que eu estou falando. E não é porque eu sou melhor ou pior, é porque eu já vi Deus fazer tantas vezes, que a minha pergunta agora é: e aí, Deus, como que você vai fazer de novo? Porque eu sei que você é poderoso para fazer infinitamente mais. O médico que cuidou do meu coração quando eu estava quase morrendo, estava aqui semana passada. Enfrentou 15 dias de quarentena no México para passar 5 dias com a nossa igreja. E aí uma das conversas no carro, ele falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Você estava quase morrendo de verdade. Eu não sei se você sabe da dimensão, mas você estava quase lá. Eu falei: Calê, não parece com o que Deus me mostrou. Não é o final da história. A gente tem que parar de pegar um momento e achar que esse momento define o todo. Irmão, o teu momento não define a sua história. É só um momento. É só um momento. Então pega essa chave, irmão. Caminhar debaixo de uma fé inabalável não tem a ver com viver em tempos de paz, mas tem a ver com viver sempre em paz. O
problema é que a parte da igreja se esqueceu disso. Quando tudo acalmar, o meu coração se acalma. Não, é o contrário. Quando o teu coração se acalmar, tudo ao teu redor se acalma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes do Covid, Deus não mudou. Durante o Covid, Deus não mudou. Depois do Covid, Deus não mudou. Se a gente pegasse toda a história e a gente comprimisse ela, talvez para caber em uma folha, não daria para enxergar a olho nu o que é a janela temporal de 2 anos na criação. Pega toda a história. Quantos milhões de anos talvez a Terra foi criada, quantos milhares de anos a criação tem. Se a gente pegar toda a história e comprimir, você não consegue enxergar a olho nu a janela temporal de 2019 até 2021. Então às vezes a gente está querendo discutir com Deus a respeito de algo que para Ele é uma vírgula. Você se esqueceu de mim? Não, peraí, você está falando dessa vírgula? Você está falando dessa vírgula? Só para eu entender melhor. Você acha que eu te abandonei porque nessa vírgula aqui os tempos estão difíceis? Mas e até aqui? E o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a partir daqui, coisas que eu desenhei para você que você ainda não viu, coisas que eu preparei para você que você ainda não experimentou. A palavra diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele já revelou por meio do seu Espírito. A gente lê essa passagem, a gente tem o entendimento de que Deus está escondendo da gente. Ele não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, naturalmente você não está entendendo. Seus olhos não viram, seus ouvidos não viram, ainda não penetrou no teu coração. Mas eu já revelei por meio do meu Espírito. É muito mais profundo, irmão. Ele não está dizendo, você não sabe o que eu vou fazer. Ele está dizendo, você não consegue sentir o que eu vou fazer. Mas eu já revelei para o teu Espírito. Isso daria mais 2 horas de pregação. A gente falar sobre a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. A gente falar sobre o poder da oração em línguas. O Espírito de Deus testificando o nosso espírito interior a respeito das coisas de Deus. A gente falar sobre sensibilidade para discernir estações e não se frustrar tanto. Mas basicamente o que Deus está dizendo é o seguinte, eu depositei um lugar que só por meio do Espírito você acessa. Por quê? Porque pelos olhos naturais todo mundo consegue ver o que está acontecendo. Mas dentro de você, só o homem espiritual entende, discerne. É nesse momento que a gente tem que aprender a fechar os olhos, irmão. Fechar os nossos olhos e começar a ouvir essa voz interior. Filho, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então aquieta a tua alma, aquieta a tua alma. A gente tem que aprender a entender que Deus é Deus. Deus sabe o que está fazendo. Fala para quem está do seu lado, Deus sabe o que está fazendo. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Não tem a ver com viver em tempos de paz, irmão. Tem a ver com viver sempre em paz. Primeiro mártir da igreja, a face dele resplandecia a glória de Deus enquanto ele era apedrejado. Jesus estabeleceu o seu ministério enquanto era perseguido. Os discípulos foram decapitados, perseguidos. Os cristãos do primeiro momento da igreja, alguns foram empalados. Eu não vou nem explicar o que isso significa. E por favor, não procura no Google agora. Não é legal o que você vai ver. Durante uma época, Nero colocou fogo em uma parte da cidade e culpou os cristãos para que houvesse uma revolta popular contra eles. Foram utilizados como tochas vivas para iluminar a cidade. Irmão, a gente chegou até onde a gente chegou como igreja, mas não foi através de pregações de autoajuda. Tem muito sangue, suor e lágrima envolvido ao longo da história da igreja. Então, para a gente estar de pé aqui numa manhã de domingo, celebrando, a gente precisa ter o entendimento que em todo o tempo Deus nos poupou. A gente está de pé porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmão, guarda isso. O Deus que te livrou até aqui, o Deus que te trouxe até aqui, o Deus que te sustentou até aqui, Ele está pronto para te surpreender. Ele está pronto para te surpreender. Independente se os tempos são de paz ou não. Salmos 3 diz, mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Salmos 91:9 diz, se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua casa. E hoje eu queria falar sobre um Deus que nos surpreende, especificamente em meio a lutas. Eu tenho 7 minutos para isso, se vai dar tempo, o teclado pode subir para parecer que a gente está terminando.
Declara comigo, só para ficar mais interativo, fala: eu sirvo a um Deus que me surpreende em minhas lutas. Tem uma passagem, eu sou apaixonado por essa história, está lá em 2 Crônicas 20, 15. Fala sobre Josafá e fala sobre uma batalha que seria impossível de vencer sozinho. A Bíblia diz que os exércitos inimigos se juntaram contra eles e vieram contra eles. Só que a Bíblia também diz que no meio dessa batalha que seria impossível de vencer, Deus deu uma direção clara para eles. E eu quero ler com vocês bem rapidinho. Versículo 15 diz assim: então disse o profeta, falando a respeito das coisas que Deus tinha falado com ele: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Eu vou ler de novo para alguém que está entendendo isso. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Pega essa chave, irmão. Mas tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? A gente podia pegar e dissecar, a gente podia pegar e destrinchar cada versículo, cada parte, cada palavra, porque é tão pontual tudo que Deus fala nesse diálogo, e eu queria que você trouxesse isso para a sua semana. A Kezinha faz algo que eu acho incrível. Ela pega algumas promessas e ela coloca o nome dela. Então ela lê como se fosse o próprio Deus falando exatamente com ela. Kezinha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Ela pega várias passagens e ela traz isso para essa perspectiva. E eu queria te convidar, se você pegar esse trecho e ler em meio às suas batalhas, irmão, isso vai te encorajar, porque o Deus que livrou o povo naquela época é o mesmo Deus que livra o seu povo nessa época também. Você está comigo? Diga amém. Vamos juntos, Jabner, eu quero queimar, irmão. Pega isso, só volume baixinho. Ele diz o seguinte: olha, vocês vão se preparar, vocês vão estar lá, vocês vão se posicionar, vocês vão permanecer, vocês só não vão lutar. Olha para mim, irmão. A garantia da vitória não é uma desculpa para a ausência da batalha. A garantia da vitória não é nenhuma desculpa para a ausência no campo de batalha. Deus não está dizendo fiquem em casa e eu vencerei por vocês. Não. Deus está dizendo estejam no campo da batalha e eu vencerei por vocês. Você só tem que estar lá. Você só tem que estar lá. Isso é uma das coisas que eu acho mais louco na fé. Deus está dizendo o tempo inteiro para a criação: faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Pega o cajado e toca na pedra, deixa que eu faço jorrar água. Pega o cajado e toca no mar, deixa que eu abro para você passar. Dá algumas voltas em torno das muralhas, deixa que eu destruo todas elas. Coloca o pé para fora, deixa que eu construa um caminho sobre as águas. Pesca o peixe, deixa que eu coloque a moeda de ouro na boca dele. Pega cada milagre, irmão, é loucura. Você precisa tomar tantos banhos. A lepra saiu. Quantos milagres aconteceram com Deus está chamando a gente para fazer uma parte fácil. Por que Deus pede para a criação só fazer o fácil? Porque o impossível a gente não faz. Você pode orar pela cura dos seus filhos, mas curar os seus filhos só o Senhor pode. Você pode orar pelo teu casamento, mas restaurar um casamento só o Senhor pode. Você pode orar por prosperidade e bênçãos financeiras, mas a prosperidade que vem do Senhor, só o Senhor dá. Olha o que ele diz: a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. A riqueza que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores. Então a riqueza do tipo de Deus, só o Senhor pode dar. A paz do tipo de Deus, só o Senhor pode dar. A fé do tipo de Deus, só o Senhor pode dar. Alguém está comigo? Diga amém. O Brunão está aqui, o Bruno Nicolini, nosso administrador. Eu acho que eu falei sobre isso alguns meses atrás, ou talvez no ano passado. Cara, ele me contou a história do filho deles, o Hugo, e
São histórias que a gente precisa ouvir, relembrar, para edificar a nossa fé. Ele estava com um problema, se eu não me engano, nos rins, e ele não conseguia expelir água. Então ele começou a inchar. E aí ele foi internado, os médicos tentando dar todo tipo de medicamento, e ninguém descobriu o que era, ninguém conseguia resolver o problema. E aí chegou no momento que ele olhou para a Bruna, para a esposa dele, e falou: amor, vamos fazer uma oração de entrega. Ele falou: foi a oração mais difícil que a gente já fez na nossa vida. Eu, a minha esposa e o meu filho, entregando ele para o Senhor. Pai, o Hugo é seu. Se for da tua vontade levá-lo, toma ele nas suas mãos. A gente está fazendo o máximo que a gente pode, mas a gente não sabe qual é o teu projeto, o teu sonho. Então seja feita a sua vontade. Irmão, quando a gente abre mão e entrega, o Senhor entra na história e começa. O problema é que às vezes a gente está tentando fazer do nosso jeito e querendo que Deus coopere. Deus não quer cooperar com você, Deus quer que você coopere com o que Ele está fazendo. Filho, para de fazer força. Vem lutar as minhas batalhas. Vem fazer do meu jeito. Vem cooperar comigo. Você está comigo? Essa história da batalha de Josafá com o povo é maravilhoso porque é didático. O Senhor está ensinando: você vai ter que se posicionar. Eu vou fazer, mas você vai ter que estar lá. Eu vou fazer, mas você vai ter que assistir a minha vitória sobre todos os seus inimigos. Eu vou fazer, mas você vai ter que estar lá. Sabe por quê? Porque você precisa recolher os despojos de guerra depois que a guerra acabar. Naquela época, depois que uma batalha era travada, os exércitos vencedores tinham poder, autoridade de poder recolher para si todos os tesouros e armas do exército que foi derrotado. Então basicamente Deus está dizendo: você tem que estar lá por vários motivos. Um, que eu quero te ensinar como eu faço. Outro, que eu quero que os seus inimigos vejam o poder do Deus que você serve. Outro, você precisa tomar para si os despojos daqueles que tentaram parar você. É Deus transferindo daqueles que não são para aqueles que no Senhor se tornaram. A batalha de Josafá, do exército, é interessante porque acontece uma outra coisa que me chama muita atenção. Você está comigo ainda? Diga amém. A Bíblia diz que quando eles chegaram no campo de batalha, o Senhor confundiu os exércitos inimigos. E eles guerrearam entre si. Irmão, sabe uma das coisas que mais tem parado as nossas famílias? A gente está se degladiando tanto dentro de casa que a gente já sai de casa cansado para enfrentar os gigantes que nos esperam. É por isso que o inferno tem batalhado mais em confundir a igreja do que qualquer outra coisa. Porque um crente confuso faz do céu um inferno. Casais se separando com 1 ano de casamento, casais se separando com 6 meses de casamento. Irmão, tem tanta coisa acontecendo que a gente tem que parar e entender: ei, a nossa batalha não é contra nós, a nossa batalha começa lá fora. Nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6 nos dá uma direção clara. Olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Permaneçam firmes, porque depois de terem feito tudo, vocês vencerão. A palavra está dizendo aí: você precisa se vestir para a guerra, você precisa se preparar para a guerra. Mas quando chegar o dia da guerra, deixa que eu vou lutar por você. Você está comigo? O Senhor não luta as guerras que não apontam para o seu propósito, irmão. O Senhor não entra em guerras que não são as guerras do Senhor. Tem muita gente cansado porque está tentando lutar batalhas que Deus nunca te chamou para entrar. Às vezes a gente está perguntando: Deus, por que você não está entrando nessa guerra? E Deus está dizendo para alguns de nós nessa manhã: porque ela não é minha. Ela não é minha. Deixa eu te mostrar qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Deixa eu calar os seus inimigos e deixa eu te dar uma vitória, mesmo sem que você precise desembainhar a tua espada. Filho, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou, mas você precisa entender que sou eu quem faço. Deus é aquele quem gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Irmão, a fé que você tem, Deus te deu. O amor que você tem, Deus te deu. O fôlego que te mantém de pé, Deus te deu. O ar que você respira, Deus te deu. A alegria que você carrega, Deus te deu. Tudo que nós temos, é Ele quem deu. Então Deus está dizendo: ei filho, deixa eu ser Deus na sua vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem alguém que está comigo ainda? Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Não se distraia. Eu preciso dos incendiários comigo, irmão. Eu sinto que eu estou ficando sozinho. Não é possível que a gente não consiga ouvir um pouco mais de 30 minutos de uma ministração. Vem comigo em nome de Jesus.
Hebreus 11:33 diz assim: pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga todos os exércitos estrangeiros. Irmão, sabe o que eu acho interessante? O que nós realmente acreditamos a respeito de Deus fica claro no dia da provação. Olha para mim, em nome de Jesus. O que a gente realmente acredita a respeito de Deus fica claro no dia da provação. Hebreus está citando a galeria dos heróis da fé. Ele está dizendo: eles enfrentaram fogo, leões, espada, eles enfrentaram exércitos inimigos, eles enfrentaram todo tipo de luta, de batalha, mas da fraqueza tiraram forças e colocaram em retirada os exércitos inimigos. E é isso que eu quero liberar sobre você nessa manhã. Eu quero orar para que no meio da tua fraqueza, Deus gere, no meio da tua vergonha, talvez no meio da tua área mais sensível, Deus torne esse lugar um dos maiores pontos fortes da tua jornada. Talvez o que você está vivendo é uma crise no teu casamento. Eu creio, Deus pode surpreender você para que você não só tenha o teu casamento restaurado, mas comece a cuidar de outros casais também. Talvez o teu problema é com vícios, irmão. Quantas pessoas têm conversado com a gente: pastor, eu venho para cá, mas eu venho ainda sob efeito de drogas, eu ainda não consegui vencer o vício. Irmão, eu creio, a tua vergonha Deus pode transformar em dupla honra. É na área que o inferno tentou parar você, é nela que Deus vai surpreender você. É nessa medida de exagero que Ele faz. Alguém que não gosta de igreja plantando igrejas, alguém que não tem um casamento saudável liderando casais, alguém que não sabe quem Deus é ministrando sobre quem Ele é. É assim que Deus faz. Você está comigo ainda?